começamos na terça-feira passada, né? Esse ensino, equilíbrio físico, espiritual e emocional. Bem, nós estamos vivendo dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Eu acho que para aqueles, né, que são cristãos e que têm acompanhado não só a palavra de Deus, mas também têm estado antenado, né, em tudo que está acontecendo ao redor do mundo, nós estamos vendo as profecias se cumprindo, estamos vendo que cada dia que nós estamos avançando, cada ano que se passa, nós estamos vendo que as coisas estão se afinilando. Tudo se preparando para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante desta grande realidade, que é algo eminente, ninguém vai impedir de Jesus de voltar. Ninguém. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Vai ter força para poder impedir Jesus de voltar. Isso não existe. É iminente, vai acontecer e quem não quer, né, me desculpe, mas não vão conseguir atrapalhar a volta do Senhor Jesus. Para isso, para esses tempos e tempos difíceis, porque Jesus, ele deixou bem claro em Mateus capítulo 24 e também Mateus capítulo 25, ele ali disse que seriam nos final dos tempos, que é o que nós estamos vivendo hoje, dias difíceis, dias trabalhosos, dias também aonde a desinformação seria muito grande e também as ideologias e a relatividade da verdade. Hoje, cada pessoa tem para si a sua verdade. Defende a sua causa, defende os seus pensamentos e muitas das vezes essas pessoas elas se desfazem do pensamento central. Porque a maior verdade que existe na face dessa terra é a palavra de Deus. No entanto, Jesus, ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Regula para mim outra igual que isso aqui, por favor. Aí, voltando ao raciocínio aqui. Então, diante deste grande desafio, que eu creio, porque quem andou com Jesus na terra, quando nós olhamos aqui na Bíblia, os profetas antes de Jesus, né? Os reis levantados por Deus antes de Jesus, depois no tempo de Jesus, o próprio apóstolos, os obreiros que foram levantados, o apóstolo Paulo que veio depois, todos eles tiveram o seu desafio nos seus dias. Todos eles tiveram que ser firmes, fortes e não negociar princípios e também não negar a sua fé. Não é diferente dos dias de hoje, porque se esses homens da Bíblia tiveram no passado os seus desafios, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos tendo os nossos desafios hoje. E o nosso desafio, eu não vou dizer que é maior do que os homens que passaram. Não vou dizer isso. Mas eu vou dizer que o nosso desafio tem algo peculiar. O que é algo peculiar? Algo exclusivo que está preparado para nós. O que? Provavelmente somos a última geração sobre a face da terra. Por tudo que nós estamos vendo de escatologia, por todas as profecias sendo cumpridas na nossa cara, que está dando noticiário na televisão, nós estamos vendo que nós somos a última geração. Ah, pastor, o que isso significa? Que nós vamos ver a volta de Jesus. Nós vamos ver a volta de Jesus. Agora, uma coisa é você ver Jesus voltar.
Outra coisa é ele vir e te buscar. Então, nós não podemos ficar só assistindo esse acontecimento. Nós precisamos partir com o Senhor Jesus. Amém? E para partir com o Senhor Jesus, nós precisamos muito disso aqui, desse equilíbrio entre o que é carne, matéria, do que é espírito, amém, Jesus? E do que é alma. Todo ser humano que não tem uma vida equilibrada dentro dessas três áreas, logo, nós podemos concluir que ele é uma pessoa desequilibrada. E uma pessoa desequilibrada, ele não tem um autocontrole da sua vida. Quem controla ele são as suas emoções. Quem controla ele, muitas das vezes, são os seus desejos. Porque desde quando o Senhor criou o homem, do pó da terra, o primeiro homem, Adão, quando Adão foi criado, havia tudo perfeitamente alinhado na sua vida. Até que ele desobedeceu a Deus. Então, Adão, ele era um homem equilibrado, até que ele desobedeceu a Deus. Depois da desobediência veio um desequilíbrio na vida de Adão. E esse desequilíbrio, juntando com Eva, que também ficou desequilibrado na sua vida depois da queda, trouxe uma geração que desequilibrada. Os filhos que foram gerados, as nações que foram geradas, tudo daí começou o desequilíbrio no meio do ser humano. Hoje, para os irmãos terem uma noção, nós estamos numa geração que praticamente a metade da população da Terra, que é de 7 bilhões de pessoas, estão com um princípio de ansiedade. E olha que Jesus falou sobre isso. Jesus pregou sobre isso. Nos quatro evangelhos tem narrado as palavras de Jesus. Olha, não fiquei ansiosos por coisa alguma. Porque Jesus já sabia que esse seria um mal entre uma população, entre uma humanidade desequilibrada. Então a ansiedade hoje, a metade da população da Terra já foi adquirida por ansiedade. E no Brasil, saiu uma estatística no mês passado, 540 mil pessoas no Brasil foram afastadas do serviço por crise de ansiedade. Afastada do trabalho por crise de ansiedade. Então você vê que é um mal do século. É um mal que tem pegado um monte de gente, que tem entrado na vida de muita gente, esse mal, esse desequilíbrio. Tudo porque há um grande desequilíbrio emocional, físico e espiritual na vida dessas pessoas. Amém? Então, antes de eu continuar aqui o texto, eu quero ler algo aqui, que eu estava para cumprimentar o estudo, Efésios 4, se você puder colocar aí para mim, ô Lucas, por favor. Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 16, só para cumprimentar aqui, e aí a gente volta para o texto aqui. Vê como é que fica melhor para vocês aí, tá bom? Para mim, não fica tranquilo. Pode apagar aí, acho que dá para enxergar. Se não enxergar, eu vou no Paulo Coelho amanhã. Dou um jeito isso aí. Eu dou um jeito nisso. Isso, 4 a partir do 13. Aí eu dou um jeito nisso já. Eu vou lá no Paulo Coelho e já resolvo isso. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Olha, preste atenção no que Paulo vai dizer. Olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Está vendo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então o que ele está dizendo? O pleno conhecimento de Cristo quer dizer uma vida dedicada ao conhecimento
de Deus vai trazer para você o quê? Vai trazer uma constância. E vai expulsar da sua vida o quê? A inconstância. Amém? Então, olha o que ele continuando. Levando-os ao redor de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcias, induzem ao erro. Tá vendo? Então, uma pessoa inconstante, que nós podemos traduzir por desequilibrada, é uma pessoa que vai ser facilmente enrolada. Pelo quê? Pelas heresias. Amém? Pelas profetadas da vida. Pelos enganos de homens que falsificam o evangelho de Cristo. Que não traz estabilidade espiritual a ninguém. Porque a única estabilidade espiritual que nós temos é a verdade da palavra do Senhor. A partir do momento que eu incluir qualquer livro nisso aqui, que eu prego segundo a minha vontade, já não tem estabilidade espiritual para ninguém. Amém? E aí, vou continuando, versículo 15, olha só. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos, olha só, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crescemos. Então, a estabilidade na vida de um homem, o equilíbrio emocional, físico e espiritual, ela vem do quê? Ela vem de uma crescente. Então não é algo que você faz hoje, adquire e pronto, acabou, né? Você pode parar. Não, é algo constante, é um trabalho diário, é algo que você precisa se dedicar dia após dia. Amém? Nós não podemos parar. E aí o versículo 16 para concluir. Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as juntas, operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então todo esse equilíbrio, ele trata aqui de juntas, né? Juntas sadias, né? Então juntos, o que ele está falando? De articulação. Então uma vida bem equilibrada, uma vida em Cristo Jesus, firmada na palavra de Deus, vai ter o quê? Articulação. Você vai se mover, você vai entender, você vai falar, você vai agir conforme o Espírito de Deus. Tá? Então Paulo trouxe isso aqui, mostrando como é importante o equilíbrio na nossa vida. Tá? Então nós não podemos ser muito céu. Tem pessoas que querem ser muito céu e esquecem da realidade da terra. Nós também não podemos ser muito terra e esquecer a realidade do céu. Precisa ter um equilíbrio nisso. Amém? Então, tudo com equilíbrio faz bem a nossa vida. Amém? Comer de mal faz mal. Comer de pouco faz mal também. Então, eu preciso encontrar um equilíbrio. Amém? Então, tudo isso nós precisamos manter na nossa vida. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém? Vamos então ao texto para nós salientarmos mais aqui. Não espiritualize o que é natural e nem naturalize o que é espiritual. Por que isso acontece muito dentro da igreja? Por falta de equilíbrio. Tem muitas pessoas que cultuam a Deus pela emoção e não pela razão. Amém? Mas pastor, qual é a razão do homem? A sua fé. A fé não te deixa enganado. A emoção te engana. Então há muitas manifestações na igreja que são pela emoção e não verdadeiramente pelo Espírito de Deus. E aí nós precisamos ter um cuidado muito grande para lidar com isso. Porque o que acontece? Muitas vezes nós trazemos emocionalismo. Nós, pregadores da palavra de Deus, precisamos ter um cuidado imenso de pregar a palavra do Senhor, para não pregar emocionalismo. Amém? Tem um monte de gente na internet aí pregando emocionalismo, fazendo as pessoas chorarem diante das suas pregações, dos seus sermões, mas não há mudança de vida.
Porque o sentimentalismo não traz mudança. O que traz mudança é a fé. Amém? Então, em vez de você fazer uma pessoa chorar, faça uma pessoa crer na palavra de Deus. Porque chorar não vai mudar a vida dela, mas crer vai mudar. Amém? Então nós temos que ter esse cuidado, esse cuidado com nós mesmos, pregadores da palavra, de não trazer emocionalismo, mas de trazer a verdade, de trazer a fé que vai transformar a vida das pessoas. Amém? Então vamos lá. Um dos maiores desafios nesse caminho é lidar com extremos, tá? Tudo que é extremo não é de Deus. Amém? Guarda isso no seu coração. Extremismo não leva a lugar nenhum, não muda a vida de ninguém e só atrapalha a vida das pessoas, tá? Então a gente vê em várias partes do mundo o extremismo acontecendo, né? Aí, às vezes a pessoa fala a direita extrema, a esquerda extrema. Às vezes a gente olha lá, tem os muçulmanos, né? Que são separados em duas etapas, tem os extremos e não extremos. Então, os extremos vira homem-bomba, vai querer destruir nações, querer matar cristão, enfim. Então, tudo que é extremo não é bom, tá? Então, nós temos que tomar o maior cuidado com esse caminho do extremo. Há quem espiritualize tudo e ignore causas naturais para suas dores e dificuldades. Outros desprezam a dimensão espiritual da vida, confiando apenas no que é visível e palpável. Amém? Então nós não podemos, vamos lá, primeiro passo, espiritualizar tudo. Então às vezes você vai orar para alguém, você vai ver que a pessoa, ela está doente. Você vai orar para a pessoa. Amém? Você vai orar, nós vamos orar. Primeiro passo é orar, tá? Antes de sair desesperado atrás do médico, vem e ora. E depois você faz o quê? Vai no médico. Amém? Então você vem, recebe. Poxa, eu estou passando mal faz uns dias. Eu vou lá na igreja receber uma oração do pastor. Depois eu vou lá na UPA ver o que está acontecendo. Esse é o caminho. Tá? Então muitas pessoas já chegaram em nós. Eu tenho problema de coração. Eu tenho problema de pressão alta. Eu tomo remédio por causa dos meus rins. E a gente ora. E aí a gente fala para a pessoa parar de tomar remédio? Não. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência, tá? Agora, tá? Outros desprezam a dimensão espiritual da vida, confiando apenas no que é visível e palpável. E essa é a grande realidade. Vou dar exemplo dos médicos de novo. Tem gente que vai lá no médico, aí o médico fala, seguinte, você vai morrer. A pessoa já está morrendo. Né? Uma vez aconteceu isso com o irmão numa igreja que eu estava, que eu não era pastor ainda. O médico disse para ele, olha, acabou sua vida, irmão. Tem mais jeito, você vai morrer. Aqui tantos meses você vai morrer. E você não acredita que o homem voltou para casa, o irmão voltou para casa dele, deitou na cama, não queria levantar mais? Aí o pastor foi lá, orou para ele, falou assim, irmão, o médico falou, maravilha, não estou aqui para contestar médico não, mas é o seguinte, você serve um Deus vivo. Você acha que Deus não pode ouvir a sua oração? Ouviu de Ezequias, né? O próprio Deus falou para Ezequias, você vai morrer, acabou sua história, organiza a sua casa, você vai partir. Ele estava acamado, diz a palavra, porque ele vira para a parede. Quem vira para a parede porque está deitado em alguma cama, está acamado. Ele virou para a parede e orou ao Senhor. Isaías nem tinha saído do palácio. Deus falou com Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu acrescento mais 15 anos na vida dele. Então, a fé, ela precisa trabalhar sim. Só que nós não podemos ignorar fatores importantes. Os médicos são importantes? São. Se não fossem importantes os médicos, Deus não teria levantado um apóstolo médico para cuidar dos próprios discípulos, que foi Lucas. Então a gente precisa entender isso. Amém? Muitos problemas físicos ou emocionais são gravados por escolhas de vida. Alimentação desequilibrada, falta
de descanso e excesso de estímulos, né? Excesso de estímulos. Não podemos esperar que a oração resolva aquilo que precisa de disciplina. Aí eu vou emagrecer. Eu vou fazer uma oração às 3 horas da manhã, uma campanha, 15 dias de oração às 3 horas da manhã para me emagrecer. Mas não fecha a boca. Não vai fazer um exercício. Continua comendo igual uma draga. Vai emagrecer? Não. Então, a oração, ela começa com ação. Tá? Então você tem que ter uma atitude de mudança para que a sua oração seja eficaz no seu propósito. Porque se você não muda, você não consegue. Certo? Aí você fala assim, não, eu vou orar porque eu quero comprar uma casa própria. Mas você não economiza, você não trabalha, né, em busca de guardar dinheiro, porque para comprar uma casa você precisa organizar as suas finanças, começar a guardar dinheiro, poupar dinheiro, né? Às vezes tem que vender, tem 2 carros, vende um, precisa fazer um esforço. E a oração vai ser eficaz. Então não adianta você orar e não se esforçar. Isso não vai, Deus não vai atender. É um conjunto de fatores. Você ora a Deus, Deus ouve a sua oração, mas Ele vê a sua conduta. Se você quer mesmo e parte para cima daquilo para mudar, Deus te ajuda através da resposta da sua oração. Amém, Jesus? Então é isso que nós precisamos entender. Não podemos esperar que a oração resolva que precisa de disciplina, limites ou mudanças de hábito. Tampouco devemos reduzir tudo a técnicas humanas, ignorar o poder transformador da graça. Tá? Então nós precisamos entender isso. Isso é o equilíbrio na nossa vida. Nem tanto o céu e nem tanto a terra. Mas não podemos ser descrente, perder a fé, né? Precisamos continuar sendo homens e mulheres de Deus. Mas tudo dentro de um equilíbrio racional. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Jesus confrontou com firmeza os fariseus que viviam uma religiosidade de fachada, belos por fora, podres por dentro. Não é a realidade? Eles eram hipócritas, porque eles não viviam o que falavam e o que demonstravam, né? Mateus 23, 27, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda a imundícia. Amém? Eles estavam enganando pessoas, mas não conseguiram enganar a Cristo, porque Cristo conseguia ver os seus pensamentos. Amém? Então, entenda o que eu quero te dizer. Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, ao ponto de não nos enganarmos a nós mesmos. Porque eu faço uma pergunta para os irmãos: alguém de nós aqui pode enganar a Deus? Então, quando nós fazemos algo que sabemos que não podemos fazer, mas fazemos porque não tem ninguém vendo, não tem nenhum irmão perto de mim, você acha que enganamos a Deus? Essa pessoa engana a si próprio. Amém? Toda falta de esforço, toda falta de desequilíbrio, toda má vontade de consertar as coisas, de tomarem decisões importantes, tudo isso prejudica você mesmo. A Deus ninguém pode prejudicar. E é isso que não entra na mente do ser humano, ou não entra na mente de muitos seres humanos. Que ninguém pode prejudicar a Deus. Somos nós que somos prejudicados em tudo, quando não tem equilíbrio na nossa vida.
ele também teve um diálogo marcante com Nicodemos, um homem que, embora religioso, não compreendia a dimensão espiritual do novo nascimento. Um homem religioso, um homem que estava lá em cima, mas se esqueceu do equilíbrio na sua vida. No entanto, Paulo vai dizer: a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque a religiosidade, ela não te deixa mais santo. Ao contrário, ela te afasta de Deus. Porque a pessoa religiosa ao extremo, ou religiosa, vamos dizer assim, praticante, ela vira um fariseu. Ela vira um fariseu. Amém? Ao ponto de julgar a vida de outras pessoas, ao ponto de apontar a vida de outras pessoas, entendeu? E sempre exaltar a sua vida. Então a religiosidade, ela não é uma coisa boa. Jesus mesmo falou sobre ela. Então precisamos ficar longe disso. Amém? João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? O que Jesus está falando para Nicodemos? Do novo nascimento. Do homem que abandonou a sua velha vida, o homem que encontrou um tesouro chamado Evangelho, chamado Jesus, e que isso transformou a sua vida. Agora, se o homem, ele até tem esse encontro, mas ele não quer assumir um compromisso, ele continua sendo carne. E a carne dele vai cada vez mais avançar na sua vida e controlar a sua vida. Tá? A partir do momento que nascemos de novo, que nos tornamos uma nova criatura, e você já ouviu, os irmãos aqui já ouviram várias vezes essa frase: o velho homem já morreu. O que vai acontecer com nós? Nós vamos encontrar um lado da nossa vida que antes nós não exercíamos. O que? A espiritualidade. E a espiritualidade trabalhada na nossa vida, diariamente, como nós estamos fazendo aqui hoje, como igreja, vai trazer o equilíbrio sobre a nossa vida. Amém, Jesus? Esse trecho revela que, embora nascemos de novo no Espírito, continuamos sendo seres naturais. Amém? Então entenda, nós nascemos de novo, o Espírito Santo entrou na nossa vida, amém? Mas continuamos com o nosso pezinho na onde? Na terra. Você não vai atravessar a parede, você não vai virar super-homem, nem um super-humano. Você vai continuar tendo as suas limitações, você vai continuar tendo o seu nível de força, você vai continuar tendo o seu nível de raciocínio. Amém? Você precisa entender isso. A idade vai chegar, a força um dia vai acabar, o tempo vai ser, vamos dizer assim, desgastante para você, como é para todo mundo. Isso é uma verdade que não vai mudar. Mas quando nós fomos transformados por conhecer Jesus Cristo, é claro que uma mentalidade diferente brotou dentro de nós. Nós não enxergamos mais como éramos antes do pecado. Nós enxergamos de uma forma diferente. E é isso que muda o homem. Quando você enxerga, aleluia, o Senhor Jesus de verdade. Amém? A espiritualidade verdadeira não ignora a carne, mas aprende a conduzi-la em obediência. Vou dar um exemplo claro. Você pega o carro, põe na Dutra, quero ir para São Paulo. Tem uma reunião lá, tem que fazer uma coisa lá. Você pega a Dutra, aí você olha a placa lá escrito assim, 110 km por hora, e você vai andar 150, 160. O que você está fazendo? Você está indo além da velocidade determinada, e isso mostra que você é uma pessoa desequilibrada. Amém, Jesus? Porque você não segue regras. Você é sim um ser que nasceu de novo.
Você agora é cheio do Espírito Santo de Deus, mas você está na terra. E aqui na terra você tem que trabalhar, pagar conta, obedecer autoridades, cumprir leis. Amém? Ah, não, nasci de novo, sou filho de Deus, agora vou meter o pé em tudo agora, entendeu? Vou desobedecer tudo. Não, de jeito nenhum. É aí que você tem que dar bom testemunho. Amém? Nicodemos simboliza vários de nós, bem intencionados, mas presos a uma mentalidade natural, que não enxerga além do lógico e da tradição. Sabe aquela pessoa que não tem fé? Você acha que todo mundo que entra na igreja entra com fé? Não. Tem pessoas que não têm fé. Tem pessoas que, nossa, isso aqui deu errado para mim. Mas tem que ser assim mesmo, Deus quis. Sendo que poderia ter revertido a situação, se tivesse aplicado a sua fé. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender isso. Então, você está lá, às vezes dá problema no casamento, dá problema no relacionamento. Aí você fala, poxa, por que está acontecendo isso? É claro que muitas das vezes precisa de um ajuste entre o casal. Conversa, diálogo. Às vezes, potenciado com oração de joelho no chão, de jejum, de consagração. Amém? Então são decisões junto com a espiritualidade. Esse é o ponto de equilíbrio do ser humano. Porque não adianta nada você orar para Deus mudar, mas se você não muda. Às vezes você quer tanta mudança de uma pessoa, mas você mesmo não muda. Então a gente precisa entender isso. É o que Jesus pregou para Nicodemo. Para Nicodemo, perdão. A mudança começa na mente. E aí eu volto a dizer, eu falo várias vezes, porque isso tem que entrar no coração dos irmãos. A mente humana é o maior campo de batalha na vida do homem. Nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Afeganistão, Guerra das Malvinas aqui pertinho de nós, Inglaterra contra a Argentina, na década de 60, né? Nós tivemos dentro do nosso país várias guerras que levaram o país a chegar onde chegou. Revolução de 32, Guerra dos Canudos no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos a própria intervenção militar que durou 20 anos no nosso país. Então, guerras são importantes para um equilíbrio natural das coisas. Você vê muita mídia bater nas guerras e falar assim, guerra não tem ganhador, guerra só tem perdedor. É uma narrativa para dizer que não é importante, mas Israel travou várias guerras e foi travadas porque Deus mandou. E essas guerras foram importantes para que Israel chegasse onde Deus queria que ela chegasse. Então o maior campo de batalha que existe é a nossa mente. Há uma guerra, há uma luta travada contra a sua mente. Porque quem controlar a sua mente controla as suas atitudes, as suas ações, o seu corpo. Então tanto o diabo luta todos os dias para controlar a tua mente, como Deus também todos os dias luta para controlar a tua mente. Amém, Jesus? Então é aqui, a mudança começa na mente. Sem mudar a maneira de pensar, não tem como mudar de vida. Se não mudar a maneira de enxergar as coisas, não tem como mudar de vida. Então, a mudança começa na mente. Eu quero sair do mundo, começa na mente. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, começa na mente. Eu quero ser mais organizado, começa na mente. Eu quero largar um vício, começa na mente.
Tudo começa na nossa mente. Eu quero construir uma família. Viu, Lucas? Começa na mente. Tudo começa na mente. Amém? Se não trabalhar aqui, não tem como você dar certo. Tá? O estilo de vida atual tem levado muitos ao limite. Essa é a grande realidade. Hoje, as pessoas estão em busca do quê? Em busca de alcançar objetivos cada vez mais altos. Ganância, muitas das vezes. E o que as pessoas fazem? As pessoas colocam a sua própria vida no limite, alcançar meta. Isso é errado? Se não for espiritual, é. Tá bom? Porque o primeiro lugar é quem? Deus. Amém, Jesus? O ritmo acelerado, a sobrecarga de estímulos e a negligência com o corpo e as emoções têm adoecido pessoas que, por fora, parecem espiritualmente fortes. Por fora, mas por dentro, temores e tremores. Tá? Por dentro, através das decisões, das palavras, das atitudes, você vê que é uma pessoa que não tem equilíbrio. Amém, Jesus? Porque uma coisa é eu me mostrar para os irmãos uma coisa. Outra é o que está dentro de mim. Então isso é importante. Tá bom? Deus não está preocupado com o seu exterior. Deus está preocupado com o quê? O seu interior. Não foi isso que ele disse para os fariseus? Os fariseus, onde o fariseu passava, isso, que coisa linda, meu Deus, olha que santidade, olha que espiritualidade. Jesus olhou para aquilo e falou assim: vocês estão enganando todo mundo, hein? Poxa vida, hein? Vocês estão enganando todo mundo, se veste bem, coloca ornamento, anda igual um rei para a rua aí, mas para dentro de vocês está podre. O que adianta o exterior? O que adianta mostrar para todo mundo que está bem? Do que adianta você viver uma vida que não existe, que não é real, sendo que lá dentro dói, machuca, chora? Não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é. Amém, Jesus? Então é isso que está falando. O ritmo acelerado, a sobrecarga de estímulos, isso aqui é muito importante, isso que eu estou repetindo, e a negligência com o corpo e as emoções tem adoecido pessoas. Porque não existe só doença física, existem doenças espirituais. Amém? Doença física, às vezes você começa a fazer exercício, some. Às vezes você toma um remédio, some. Faz um tratamento no médico, maravilha. Mas aí o espiritual? Não some. O médico não encontra diagnóstico. Faz exame daqui, faz exame dali, vai para lá, vem para cá, ninguém encontra nada. E aí, do que nós precisamos? Do equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Amém? Por fora parecem espiritualmente fortes. A cura nesses casos, começa pela renovação da mente. Simples assim. Parar de pensar no que não deu certo até agora e começar a pensar em coisas novas. Às vezes você faz 20 anos que vive no mesmo ritmo, do mesmo jeito, pensando as mesmas coisas, defendendo os mesmos conceitos e nada mudou na sua vida. Você vai continuar nisso? Chega uma hora que não tem como. Você precisa mudar. Mas mudar o quê? Mudar conforme o mundo está mostrando para você mudar? Não. Mudar conforme a palavra de Deus. Amém? Conforme a palavra de Deus. É preciso repensar os hábitos, resgatar uma rotina saudável, nomear as emoções, lidar com os traumas e abrir espaço
para a restauração. Então, nada de empurrar com a barriga, nada de jogar debaixo do tapete, esconder lá. Amém? Nada disso. Você precisa tomar atitudes, decisões, sabe? Você precisa dar o primeiro passo, ir em busca dessa novidade de vida, para que Deus comece a te ajudar. Tá? A dor emocional não é abstrata. Ela afeta o corpo, o sono, o apetite, a energia, o coração. Quando uma pessoa não tem esse equilíbrio na vida dela, tudo que dá errado na vida, porque na nossa vida aqui na Terra, nem tudo vai dar certo. A gente sabe disso. Então eu trabalho com construção, nem tudo na construção vai dar certo. Tem coisas que eu vou ter que desmontar, desfazer para fazer de novo. Às vezes você marca um piso para colocar ali, às vezes tá fora de esquadro, às vezes você começa a colocar, não vai ficar bom isso aqui. Arranca tudo o piso, arranca tudo a massa, faz um outro desenho, começa de novo. Amém? Mas se você for turrão e falar, não, é desse jeito que faz, desse jeito que eu vou fazer, você não se adapta, acaba o trabalho ficando feio. Porque você não quis mudar, você não quis enxergar de outra forma. Assim era a nossa vida terrena. Tá dando errado, tá indo pro caminho errado, não tá dando certo, tá muito sofredor. Porque uma coisa que a gente tem que avaliar, são poucos que fazem isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. Então, se não tá bom, se não tá perfeito, se não tá agradável, porque não é a vontade de Deus, irmão. Não é a vontade de Deus. Então nós precisamos parar e pensar nisso. Poxa, a maneira que eu estou vivendo está sendo agradável? Está sendo bom? Se não está, porque não é a vontade de Deus. E aí eu tenho que parar e mudar a minha maneira de pensar. Amém? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que isso aqui é importante. Ó. A dor emocional não é abstrata. O que é abstrata? Que vive no campo da imaginação. Não é uma coisa abstrata, que está só na imaginação. Não, ela é real. Ela afeta o corpo. Tem pessoas que sabe, fica tão desanimado emocionalmente, atinge de verdade. Às vezes a pessoa fica de cama. Não tem força para nada. Né? O apetite, larga de comer, não tem mais fome, de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta aflição. Né? A energia some, o coração. Então, tudo isso acontece realmente, porque eu já orei para várias pessoas dessa forma. Tá? A oração adiantou? Sim. Mas se essa pessoa não tomar atitudes, volta ao mesmo estágio novamente. Porque ela precisa encontrar um ponto de equilíbrio na vida dela. Olhar para o ser humano com uma perspectiva integral nos ensina a não julgar o outro apenas pelos seus erros ou atitudes extremas. A cura da alma requer humildade. Amém? Nós que vemos alguém cair, nós não podemos ficar batendo nessa pessoa. Nós não podemos. O máximo que a gente tem que fazer é, irmão, toma cuidado, não faz isso. Vai afetar a sua vida, a sua saúde, vai acabar com o seu relacionamento. É importante que o irmão deixe isso mais quanto antes. Mas a pessoa tem que ter o quê? Humildade. Humildade para falar assim, não, tá certo. Eu errei. Eu preciso mudar. Humildade. Clareza e coragem para encarar a própria história e se abrir aos processos de restauração. Então, enquanto nós não reconhecemos dentro desse equilíbrio, porque como que nós começamos a perceber
que estamos numa maneira equilibrada na presença de Deus. Você faz alguma coisa errada, você fala assim, não, puxa vida, eu errei. Eu vou pedir perdão. Eu vou me consertar. Puxa, não devia ter falado aquilo. Não devia ter agido dessa forma. Aí a pessoa vai e já se adianta. Sabe assim? Ela não fica cozinhando o galo, não fica deixando o negócio, sabe? Não, ela já vai, pumba, toma a decisão. Então isso é um sinal do equilíbrio na nossa vida. Não fica arrastando, não fica alimentando essas coisas. O caminho do equilíbrio, tá? Isso aqui é muito importante. Nós vamos aprender um caminho agora. Que se você colocar em prática na tua vida, você vai encontrar esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Amém? Viver com equilíbrio é resistir à tentação de ir ao extremo. O que é o extremo aqui? O pecado. O que é o extremo aqui? O erro. O que é o extremo aqui? O que não é correto. Então é você, olha só, resistir à tentação para não chegar a esse nível. O que Paulo falava? Eu esmurro meu próprio corpo para que eu não venha a ser desqualificado pelo Evangelho de Deus. O que Paulo está dizendo? Que ele lutava contra ele mesmo, para não chegar no extremo. Amém? Porque todos nós vamos sofrer tentações. Todos nós, ninguém está livre disso. E tentações aqui pode ser por coisas sexuais, pode ser por droga, pode ser por bebida, pode ser pelo mundo, pode ser pela farra, enfim, pelo jogo, pode ser por um monte de coisa. Mas você não vai deixar ser dominado por isso. Você não vai chegar a fazer. O extremo aqui é fazer. Porque como Paulo, você vai esmurrar o seu próprio corpo para se manter íntegro ao Senhor. Amém? Isso é equilíbrio. E reconhecer que somos espírito. Olha só. Reconhecer que somos espírito, alma e corpo. E cada parte precisa ser alimentada, cuidada e santificada. Tá vendo? Então não adianta você ir além das suas forças. No entanto, a palavra de Deus, ela nos aconselha. Tudo que você tiver que fazer, faça conforme a sua força. Além da força, não é de Deus. É conforme a tua força. Então, até onde você pode chegar. Você não pode passar disso. Amém? Aí vira sacrifício de tolo. Deus não aceita. Tá? É aprender que a fé não se resume ao domingo ou ao momento de oração, mas se estende às decisões diárias, ao cuidado com a saúde, ao modo que como tratamos as emoções. Amém? Isso é fé. Então a fé não é vir aqui 3 vezes por semana. Ficar sentado, ouvir a palavra, voltar para cá. Não, a fé é uma coisa diária. São decisões. É você manter o equilíbrio no seu corpo. É você manter o equilíbrio nas suas emoções. Não deixar as suas emoções falar mais alto que a sua fé. Não ser movido por emoção, mas ser movido pela fé. Isso é importante na sua vida. Amém? Talvez o que Deus está pedindo é que você desacelere e preste atenção do que está adoecendo na sua alma. O que é alma? Psico. O que é alma?
seu eu, a sua vontade, os seus desejos, que fala dentro de você. Isso é alma. No entanto, a batalha na mente que existe na sua vida é para quem vai ficar com a sua alma. O diabo luta todos os dias para levar a sua alma para o inferno. E Jesus está lutando para levar a sua alma para o céu. Alma, seu intelecto, sua visão de mundo. Amém? Seus pensamentos. Presta atenção nisso. Espiritualidade saudável. Espiritualidade saudável. Pode haver espiritualidade doente. Porque nós adoecemos espiritualmente também, se não tivermos equilíbrio. Espiritualidade saudável é aquela que nos transforma por completo, sem dividir a vida em gavetas. Qual que é o pensamento aqui? Você pegou sua alma e seu corpo e engavetou. E agora é só espírito. Pra lá e pra cá. Daqui a pouco tá sofrendo no coração, tá com pressão alta, tá passando mal. Tá entendendo? Então não, tudo tem que estar em cima da mesa. E eu preciso entender que eu tenho que trabalhar tudo ao mesmo tempo, mas sempre honrando ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina: tudo que você for fazer, faça para a honra e glória do Senhor. Amém? Vai cuidar do seu corpo? Para a honra e glória de Deus, sou templo do Espírito Santo. Vai cuidar da sua alma, do seu eu, do seu intelecto, da sua vontade, dos seus pensamentos? Faço isso para a honra e glória do Senhor. Amém? E do Espírito também. Terminando. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas inteiras, curadas e equilibradas e maduras. Amém? Foi para isso que fomos chamados, para sermos semelhantes a Cristo em todas as dimensões da vida. Por que Jesus principiou o seu ministério com 30 anos? Porque os judeus, até os 30 anos, um judeu não poderia se assentar no sinédrio, não poderia ser membro do sinédrio, não poderia exercer a função eclesiástica. Por quê? Porque eles entendiam que só a partir dos 30 anos de estudo pesado, a pessoa chegaria numa maturidade. Tá? E o que é maturidade? É o equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida. Então, para muitos ainda falta o quê? Maturidade. E aonde que eu consigo isso, pastor? Vende lá no supermercado? Não. Tá lá no Mercado Livre também? Eu posso pedir por lá? Não. Maturidade só vai ser concedida na tua vida quando você entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento que você começar a ver, eu não posso fazer as minhas vontades, eu preciso também obedecer à voz de Deus. Eu preciso pedir permissão para o Senhor para fazer as coisas da minha vida. A partir disso, você vai encontrar um equilíbrio na sua vida. E aí os erros vão ser mais distantes de você, ou menos constantes na sua vida. Não estou dizendo que você não vai errar, porque até eu erro também. Só que nós reconhecemos o nosso erro. Mas vamos errar bem menos do que erramos antes, quando chegamos numa maturidade espiritual. Amém? No equilíbrio de Deus na nossa vida. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Graças a Deus. Vamos ficar de pé para orar?